Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui mais uma vez, começando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, que com grande satisfação estamos aí há um tempo buscando o autoconhecimento. Mais de 15 anos já nessa jornada. E, com alegria, né, estudamos a obra do Sebastião Camargo há mais de 10 anos, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, e agora nós estamos estudando O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, e temos, assim, a honra de tê-lo na nossa sala, né, o autor destas duas magníficas obras que nos inspira a continuarmos o progresso que viemos fazer aqui neste planeta. Bom, vamos ao bom dia, né? Hoje nós temos a Pamela conosco. Bom dia, Pamela. Dá o seu bom dia para a turma aí. Bom dia e vamos estudar, né? Porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Nós temos ainda muita coisa para aprender e vivenciar. Obrigada, Pamela. Isso aí. Seu Luiz, bom dia. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente estudando e abordando temas e tentando enfiar a mão na toca do coelho. Aqueles que tiverem coragem, porque essa coragem vem precedida da responsabilidade, que nos acompanhe. Obrigada, seu Luiz. Bom dia, Sebastião Camargo. Um magnífico dia com muita luz e paz a todos. Que a paz do Cristo possa eclodir e trazer claridade para as nossas mentes, pacificação aos nossos corações, iluminação e expansão para nossas consciências nesse estudo de hoje. Que assim seja. Bom dia, Eurípides, tudo bem? Tudo bem, Adriana, bom dia a todos. Eu não respondi o bom dia no começo, que o som estava baixíssimo, aí depois que iniciou o timer que melhorou, tá? Mas bom dia a todos, gratidão por mais um dia de estudo. Semana passada estivemos ausentes porque estávamos em curso da FEB-MS e estamos aí para estudar, para estarmos buscando cada vez mais expansão da consciência e o novo conhecer. Gratidão a todos, que tenhamos um excelente dia, um excelente começo de semana. Né? Gratidão. Nós que agradecemos. Se você esteve semana passada conosco, estava eu e seu Luiz e Pamela espiritualmente, né, falando sobre um tema dentro da introdução. Eu sempre recapitulo, né, nós estamos na introdução do livro, né, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, aonde Sebastião traz a introdução dos 10 capítulos que tem na obra. Então, nós já estudamos aqui a introdução: fé, razão e intuição, o Criador e a criatura, lei da compensação, visualização, evangelho. E hoje nós estaremos estudando oração. Para quem tem a obra, é lá na página 61. Mas antes de iniciarmos, né, vamos recapitular, né, Pamela? É bom recapitular. No último encontro, nós estudamos sobre o Evangelho. O que ficou para você de importante nesse tópico? Sem Evangelho não existe nada. Porque se ele é a força, né, a lei que organiza e mantém a vida, e ao mesmo tempo a substância, né, que gera e que nutre, então sem Evangelho não existe nada. O que eu achei interessante é que esse final, sexta e sábado, né, eu estive com meus parentes no Rio e eles são evangélicos e a minha tia estava estudando um trecho da Bíblia que ela ia falar sobre os dons, né, o dom de falar línguas. E aí eu falei para ela que sem o amor
né, não haveria essa possibilidade, porque, na verdade, não só a matéria que vai aglutinar, né, e agora eu estou lembrando, né, que tem o verbo criador, né? Então, se tiver essa força que gerencia, que vai atrair a matéria, de nada existe. Então, sem o evangelho, sem essa lei de atração e sem a substância, não estaríamos aqui hoje. E aí isso vai também, assim, essa questão do nosso pensamento também, né? Então, porque hoje nós vamos falar da oração. Então, a oração é essa conexão com o nosso Cristo interno para que a gente possa colocar esse evangelho em ação. Ponto. Maravilha. Seu Luiz, o que ficou para o senhor? Bom, esse tópico bem curtinho, mas deu para mim entender que o Evangelho não é um livro, né? O livro, o Evangelho, são vários livros, é um roteiro para se alcançar essa situação. Então, eu guardei bem aqui um pedaço que ele fala assim que o Evangelho, ele estabelece o roteiro para o seu despertar e para a sua libertação como ser vivente, entre aspas, vida, e vivificante, entre aspas, consciência. É a bússola segura, o caminho iluminado pela luz crística, o Cristo cósmico, o pão da vida, entre aspas, o Filho unigênito, por meio do qual o saber supremo se expressa, instituindo as diretrizes da luz incriada. Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Então, o Evangelho seria um roteiro, o livro, né, seria um roteiro para você alcançar essa situação aqui. Né? E foi o que nós entendemos no último estudo. Obrigado. Obrigada a você. Euripe, você quer comentar alguma coisa sobre o Evangelho? Posso. Eu hoje levantei bem cedo para fazer uma leitura, né, porque esse tema foi tratado na aula passada. Eu pude observar que o Evangelho é a própria expressão viva da verdade e do amor divino. E Sebastião, ele se refere ao Evangelho como um verbo criador, que une lei e consciência, vida e iluminação. E, ao mesmo tempo, trata-se como um roteiro seguro para o despertar interior, mas pois conduz a ser a libertação, a vivência das virtudes e a integração com o Cristo cósmico, a essência do amor universal. Aí, portanto, viver o Evangelho é mais que estudá-lo, é assimilar o pão da vida, nutrir-se de sua força vital e tornar-se um Evangelho vivo, cuja luz, exemplo e amor permeiam e transformam o mundo ao redor. Concluindo, você estará em pleno exercício da fé vivenciada em meio a tantas vozes, opiniões e conflitos. Só o Evangelho de Jesus ele é capaz de restaurar a esperança verdadeira. Esse foi o contexto que eu pude observar fazendo a leitura hoje de manhã e fiz a minha transcrição para poder participar em conceito junto com todos vocês. Gratidão. Obrigada. Vou passar, antes de eu passar a fala para o Sebastião, né? Eu pude observar aqui nesse tópico Evangelho, né? Para você ser o Evangelho vivo, a importância de ter passado pela fé, pela razão, pela intuição, a compreensão do que é criador, que é criatura, a lei de compensação, a visualização, que através desses tópicos a gente vai compreendendo melhor o processo. Sebastião traz o processo de como nos constituirmos evangelho vivo. Então, esse processo que a gente tem que entender. E aí, tudo que foi dito, a vida só existe porque há evangelho. Então, a lei de amor está no micro do microcosmo,
né? E lá dentro tudo se organiza, se harmoniza, porque ele se submete a essa lei do amor. É nesses pontos que nós vamos encontrar Deus. Por isso que ele está onipresente, onisciente, porque está ali nessa lei do amor que tudo constitui. Então, esse foi o meu entendimento, e, lógico, né, somado com todos esses entendimentos que foram ditos aqui. Podemos pensar assim? Estamos acertando, Sebastião? Ou estamos totalmente enganados? Não só pode, como deve. Eu já percebo que eu posso ir embora já. Já não há mais necessidade da presença física aqui. Brincadeiras à parte, acrescentando mais um ponto no ponto, tirando da obra original, que não está nessa dimensão. Na essência primacial, o Evangelho é força, vitalidade e vida. Na expressão, personifica-se como amor, e na relação como energia sexual. E quando Emmanuel narra que a energia sexual está a serviço da lei de amor, que é a atração, e gera cargas magnéticas em todos os seres, vocês podem perceber que dois princípios inteligentes se unindo é uma relação sexual. Eles estão trocando, estão permutando valores a serviço desta força, que é a lei no Evangelho, para gerar a vida. Porque sem o amor nada acontecerá. Porque a partir dele, porque antes dele não existia a criação e nem as criaturas. E a reunificação dos princípios inteligentes sobre a regência da energia sexual é que vai gerar as cargas magnéticas para unir todos os seres para a formação da própria vida. E lembrar também, Adriana, Sim. que diante dessa exposição e da compreensão desse evangelho, não será um caminho de facilidades. Quando ele fala aqui que o evangelho condensa as leis e as forças imanentes da sempiterna unidade, sintetizado no verbo criador, a lei, o Pai. Então, ele nos traz algumas responsabilidades diante desse esforço e dessa tentativa de se compreender essas leis, e traz responsabilidade diante disso. E quanto mais a pessoa compreender, mais saber, mais responsabilidade, mas também vem o serizinho, porque uma das conversas que eu estava com o Sebastião era assim, né? Como que a gente passava por um conflito e diante da ação, pensamentos, sentimentos, palavras e ações, aquilo amenizava e regularizava. Mas logo ali à frente, aquele problema parecia que retornava. E muitas vezes ele falava, a casa do pai tem muitos seres, e a nossa casa diante da tentativa, ou então, diante mesmo, até mesmo, da compreensão desse evangelho, a nossa casa passa a ser uma casa do Pai. E sempre será abastecido daqueles que passam por conflito. Por isso que a gente vê os grandes expositores, não só da doutrina espírita e de outras religiões, que trazem esse evangelho, passarem por grandes dificuldades, né? E alguns até derrapam e caem, e outros, né, derrapam, mas se levantam e dão continuidade. É só isso que eu queria falar. E obrigada, seu juiz. Eu tenho uma pergunta. Então, quer dizer, Sebastião, que o amar é o mesmo que energia sexual? Bingo! Porque é ela que cria tudo.
porque é a expressão do amor, né? A expressão do amor em relação à energia sexual. Podemos até fazer de novo o trajeto. Então, a força no Evangelho gesta a vitalidade que produz a vida. E para essa produção da vida é necessário o amor como potência e substância. Agora, na relação para fazer isso acontecer, porque a reunificação dos próprios princípios inteligentes já é um ato sexual, uma relação sexual, onde um ser une-se com o outro. Nesse sentido, é o ato sexual em si mesmo, não tem órgãos sexuais, como aqui no reino humano, mas é uma interação e permuta. Sem isso, não acontece nada em parte alguma. A gente estuda, no plano espiritual, a relação sexual entre átomos para formar moléculas, ou formar alguma coisa a partir delas, como o cloreto de sódio. Então, você percebe o sódio com o cloro nesse ato, nesta permuta energética, formando um ser maior. E aí é o que nós chamamos o mecanismo da geração da própria vida, e a vida em si, como objetivo e função primordial, vai gestar a consciência. E assim sucessivamente. E o interessante é que hoje de manhã eu estava ouvindo um relato de uma pesquisa científica que a genética daqui para frente não será mais importante, e sim a difusão e a relação de ideias, a formação da humanidade como um organismo maior. Aí eu me lembrei daquilo que a gente sempre fala, né? Que nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Então, seria essa ciência, até eles chamam de memética, que memes como se fosse difusão de ideias. Eu achei interessantíssimo. Antes de darmos prosseguimento, vou já passar os bom dia, que tem um comentário aqui. Marília Aparecida, bom dia, amigos do Despertar. Deus abençoe a todos nós. Miriam Pigato, não está na sala, mas está lá com a gente no canal. Bom dia, meus queridos. Bom dia, dona Miriam. Neuza, Amanda, Tom, gratidão. Um bom domingo. E a Miranda Provence coloca assim: o evangelho como lei é o que gerencia a situação. O evangelho substância é o que constrói a situação. A Ivaneide, bom dia, gratidão, namastê. Luci, bom dia. E a Shirley Margarete Silvério Narciso, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando. É bem interessante esse tópico que o Sebastião coloca, né, sobre a permuta dos valores, né, para a gente poder construir algo, um pensamento muito maior do que o sexo como entendido no corpo humano, né, Sebastião? Porque às vezes as pessoas se espantam por não entender essa relação sexual, né, da energia sexual, que é a expressão do amor, para que tudo exista, né? Então, até mesmo na junção de pensamentos, de palavras que vão compor outra história, está acontecendo essa permuta, né? Então, é bem mais amplo, é só para a gente deixar bem claro isso, que às vezes as pessoas já vão direto ao sexo humano, né, do corpo físico. Não que isso está errado, que não há permuta, também, né, existe a mesma coisa, a mesma força, né, e tem o sentido da procriação, mas aqui nós estamos falando no mundo microcosmo, né, e de tudo que há, de tudo que existe, só para deixar bem claro. Vamos para a oração? Quem gostaria de fazer a leitura? Não briguem. Senão eu faço a leitura, já que vocês estão tão em silêncio.
Aí a ideia é eu vou ler. pode ler tudo. Eu acredito que possa dar possa ler tudo e aí depois a gente vai fazendo Os comentários. Sim. Então vamos lá, seu Luiz. Oração. Dividindo sempre, né? Hora de ação. Orar é arar o terreno da mente. Só esse pedacinho já abre um leque muito grande. Orar é arar, abrir sucos no terreno da nossa mente. Selecionar as sementes de que já dispomos em nossa consciência. A razão. Plantá-la e cultivá-la à luz do discernimento. Prece é apreciar o plantio, o cultivo em seara alheia, importar a receita, caso aqueçamos com os seus preceitos. Orar é expandir a alma num anseio de elevação que torna o ser acessível às instituições da própria consciência. Pela prece, o ser se predispõe à sintonia com esferas mais altas e às inspirações por essa conexão. Lhe faculta integrando-se de forma perene a elas. Para fins didáticos, estabeleceremos uma diferença entre oração e prece. Instrumento divino de que nos compete valer para acessar os parâmetros indispensáveis à construção ou à reconstrução de nossos cenários. Pela primeira, que é orar, definimos um percurso, entre aspas, circuito interno, pelo qual rumamos ao encontro das jazidas imanentes na própria consciência. Chamamos esse insight de autoencontro, um mergulho no superconsciente, o reino de Deus em nós. Pela segunda, a prece, o qual nominaremos de projeção, efetivaremos uma conexão com os registros acásticos, síntese dos conhecimentos armazenado no éter cósmico, abrangendo o pretérito, o odierno e o porvindoura, do micro ao cosmo, fecha aspas, por cujo intermédio supriremos de referências as deficiências de nossos próprios registros, experiências passadas, pretéritas, né? Recorreremos à prece quando não encontrarmos a resposta do livro oculto em nós. Em suma, orar é arar, trabalhar os potenciais da nossa própria consciência, ou seja, orar é acessar as lídimas diretrizes íncita em nossos próprios chips mnemônicos e colocá-las em ação. Por meio da prece, avaliamos os conteúdos que não possuímos, passíveis de serem adquiridos, se nos dispusermos a copiá-los e experimentá-los em nossa prática. Então, essa orientação que o Sebastião trouxe desde o primeiro livro, dessa separação do que é oração e prece, é muito importante, né? Porque nós
aquelas pessoas que vieram das igrejas católicas, como é da minha família, nós usávamos a oração numa situação repetitiva, muitas vezes até sem compreender, mas que aquela repetição constante geraria algo em nós, e essas informações, essa ajuda, esse amparo, viria sempre, primeiro de Deus e de Cristo, e depois, quando acessamos as igrejas, a proposta espírita, aí nós sabíamos que eles teriam os seres orientadores, né? E que essa ajuda viria deles. E pouco se falavam desse livro oculto que existia dentro de nós. Nós estávamos sempre procurando algo longe, né? E ele estava tão perto de nós. É fácil acessar? Tem que se pagar um preço para acessar. As conversas que eu tinha sempre com o Sebastião eram assim: você tem que pagar um preço para você acessar essas jazidas. Você está disposto? Né? E eu vi a trajetória dele diante dessa mudança. E se você pagar o preço, muitas vezes, para viver essa vida até simples que nós vivemos, nós já temos armazenado orientações que nos faríamos caminhar com grande dificuldade, com grande facilidade diante do que aparecesse para nós aí. Mas ainda sempre rogando, implorando a ajuda de outros seres, e principalmente dentro das casas espíritas também, né? E os médiuns passistas, todos estropiadinhos, com tantas pessoas querendo que resolvesse os problemas deles. As reuniões mediúnicas, as pessoas mais interessadas na fila do passe, muitas vezes o palestrante nem acabou e eles já estavam formando a fila, e até sair a briga na fila, e eu vi uma briga. E assim, esquecendo, né, essa jazida de informações que existe dentro de cada um de nós. Obrigado. Obrigada a você, seu Luiz. Quer comentar, Pamela? Eu estou rindo por dentro, porque é o seguinte, o Sebastião disse uma vez, né, que as coisas sempre crescem e evoluem, né? Eu pego um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, mas analisando no sentido macro, se somos expressões de Deus, estamos em Deus, tudo é oração. Porque se nós fazemos parte desse universo macro, né? Então, nós estamos sempre... uma coisa que é interessante, que por mais que você tenha essas informações, até mesmo ele coloca aqui a necessidade de nós estarmos preparados para poder receber essas informações. E uma das coisas que hoje o Sebastião vai falar a respeito sobre a terapêutica do passe, por que certas pessoas elas não conseguem a cura, né, a questão do paliativo ou do processo da autocura, ela ainda não consegue processar essa informação. Então, é a mesma coisa. Você, até dei um exemplo. Eu, com 9, 10 anos, assistia telecurso do 2º grau, que é da minha época, né? De infância, de você ligar a televisão no sábado e no domingo para assistir pequenas empresas, né? Aqueles programas de televisão no domingo de manhã. Você não entende nada porque você ainda não abriu a mente, né, os recursos, para que você entenda esse processo. Então, no caso, por exemplo, da mulher hemorroísta, Verônica, né, que Sebastião falou bastante, né, ao longo da trajetória das palestras dele, ela só recebeu o auxílio do Cristo, de Jesus, porque ela já estava
receptivo àquilo. E o Luiz, né, falando a respeito das pessoas, né, da briga, ali você fecha o canal de recepção. Então, não tem como você receber alguma coisa. E aí é como o Sebastião fala, né? As possibilidades, as oportunidades só passam uma vez. Se você não abraça, ela pode chegar outras vezes, mas com outras roupagens, porque tudo cresce, tudo evolui. Ponto. Isso aí, obrigada, Pamela. Eurípides. Pronto, André. Olha, diante desses fatos todos, o cristianismo redivivo, o espiritismo, ele surge dentro desse cristianismo redivivo, ele inaugura uma nova dispensação, ou seja, um novo ciclo divino, que seria o mesmo que eu dizer o cumprimento da profecia de Jeremias, que está no capítulo 31, 33. Confere lá, Pamela. Deus escreverá a sua lei no coração dos homens. Ou seja, não será mais necessário depender apenas de rituais externos, mas a fé e a lei de amor estarão interiorizados no coração do homem. Aí ele vem como luz contra o obscurantismo. A conclusão mostra que o espiritismo, como um farol de luz dispersando o obscurantismo religioso, que é o que mais acontece, dogmas que sufocam a razão, e o obscurantismo científico, que é a negação da dimensão espiritual. Assim, promove a união entre a fé e a razão, que não seria só esses dois, a fé e a razão, e eu não te disse antes, Adriana, mas seria uma trilogia que você citou, a fé, a razão e uma outra que eu esqueci, mas seria a fé, a razão e principalmente a coragem. E eu observei que essa trilogia também do Sebastião no livro, oração, é uma parte integrada do evangelho e a bioenergia. Os três estão juntos, não tem como separar. Tanto que a parte da oração, ela possui a finalidade de conexão da criatura com seu criador e ela vem a fortalecer assim a fé vivenciada. É a base, é onde você vai realmente fazer essa junção sexual do amor com o ser ao centrar-se no divino. A criatura, ela amplia a visão da sua paz e gera a sua paz interior. O Sebastião, ele deixa bem claro que neste trecho da sua obra, ele nos esclarece que pela oração a gente abre inspirações mais elevadas, ou seja, é um mergulho de Deus em nós, onde acessamos as nossas próprias reservas de sabedoria e intuições, o que como prece, que é a primeira parte, né? Aliás, a segunda parte, como prece ocorre um movimento de projeção, conexão com planos superiores ou registros arcásticos, que é o nosso íntimo que lá está, onde buscamos auxiliar para além do que possuímos. Então, a primeira parte seria a oração, ela é um processo de autoconhecimento e de conexão com as dimensões superiores, o que permite ao ser humano mobilizar recursos íntimos para sair de sal da terra e para se tornar luz do mundo. Esse é o conceito que eu vi. E eu citei ao reverso, eu citei primeiro a segunda parte, depois a primeira, acho que vocês devem ter observado. Então, gente, estudar, buscar esse conhecimento, e hoje você levar um conhecimento aqui em Dourados, na minha região, falo sem medo, levar um conhecimento desse hoje, Sebastião, você quase que é imediatamente convidado a se retirar. Eu tenho sentido isso na pele aqui na minha cidade. Então é uma coisa que o Haroldo Dutra Dias, ele mesmo fala assim, a que caminho está o espiritismo hoje? Se Kardec o maior legado de Kardec foi nos ensinar a pensar, a raciocinar, a observar, aonde é que nós vamos praticar isso hoje, então? Eu gostaria de que vocês que estão vivenciando casas espíritas, que estão trabalhando, pudessem me dar uma luz do que é que está acontecendo. A transição planetária é isso? O ser invertebrado voltou para dentro do casulo da carapaça e vai começar tudo de novo?
ou simplesmente vai ser uma explosão de acontecimento, um milagre, porque na verdade nós espíritas não acreditamos em milagre, né? Porque é uma situação extremamente complicada, extremamente complicada. Eu fiz um curso no final de semana passado, como eu já disse a Adriana anteriormente, a federação vem nos abrir os olhos para essas resistências, esses melindres, os médios, os diretores, os presidentes, eles querem viver a razão dele, os melindres deles. Como que você vai vivenciar o evangelho, vai absorver aquele conhecimento dentro da casa espírita, se você vê que aquela própria pessoa que está transmitindo aquilo para você não tem segurança nenhuma. Nenhuma. Esse é o meu desabafo até, né, gente, porque nós estamos estudando para evoluir e é importante também saber o que está acontecendo dentro de nós, porque só assim nós poderemos realmente despertar a nossa consciência. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Só para comentar com vocês, esse grupo de estudo ele surgiu exatamente para as pessoas expor o que vai no seu coração. Né? Então, eu já tive grupos imensos, só que quando chega no tocar, né, para se autoconhecer, colocar e comparar com o que nós estamos estudando, realmente as pessoas bloqueiam, né, e caem fora. Mas não é só em Dourados, é em várias regiões que a gente encontra ainda os donos de centros, donos da verdade, né? E isso é fácil de explicar, né? Desde a época do Cristo, né, nós temos fariseus, né, e temos hipócritas, e antes disso, né, e estamos vivenciando ainda com esses seres, eles reencarnam com outras roupagens, então no meio espírita temos muitos fariseus, né, então às vezes até somos um, né, Sebastião, não posso apontar para ninguém, mas assim, é só para a gente poder compreender, né, que a luz da razão, né, e tudo isso que a gente vem estudando e que o Sebastião traz em xeque aqui, mostrando para nós o que é orar, né? Aí, Sebastião, eu fiquei pensando, o protestantismo, né, quando ele surge, ele vai com essa gana, tanto é que lá na igreja protestante é só orar, e eles não falam palavras repetitivas, né? Pode até repetir, mas só que eles oram com as palavras que vêm do brota do coração. Olha como que é uma escalada, né? Uma escala. A gente vem do rezar, que sai do o cristianismo primeiro, era para ensinar mesmo, por isso ensinou o pão nosso, para a gente fazer a conexão. Mas aí a gente é absorvido pelos romanos, né, que tinham uma crença diferente, e começa a ladainha, né, e começa o rezar, que é lá dessa origem mesmo, né, de recitar. Então, recita, e aí me remeteu, Sebastião, para a gente começar a fazer as conexões com a evolução humana, me remeteu ao mantra. Eu tanto repito que uma hora aquilo eu visualizo e aquilo se faz, brota dentro de mim. Né? Então, a gente já viu algumas situações de mantras, né, em mundos orientais, onde eles trabalham o mantra, onde você vê o tumor, né, com aquela repetição de palavra, o tumor reduzir, né, um tumor de câncer sumir. Então, como que é isso, né? Então, qual que é a força e o poder desta palavra? Na verdade, vai entrando no nosso campo mental e a gente vai visualizando até que a gente transmuta aquela energia que está gerando aquele mal para o bem. E aí se normaliza e vibra. Opa! Você quer falar? Eu fui falar que estava aberto. Então, Adriana, é realmente isso que você falou. Eu deixei até anotado aqui. Em espírito e verdade. Expressão retirada do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse que o verdadeiro culto de Deus não está em templos nem em rituais, mas deve ser feito em espírito e verdade. Em espírito, ele quis dizer vida interior, ligação íntima com Deus, sem formalismo externo. E, em verdade, autenticidade, sinceridade, sem hipocrisia religiosa. O Espiritismo ele convida a viver a religião, não a forma, mas pela essência moral do amor e da caridade. Uma resposta que você acabou de colocar. Exatamente. Você acabou de colocar. E essa questão que você falou da meditação, é o que o Sebastião falou
acho que umas 2 aulas atrás. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Temos a autocapacidade de co-criar tudo aquilo que necessitamos, inclusive do que não necessitamos. Nós que precisamos administrar essa energia. Tá falado. Então, Exatamente. Adriana, você comentou aí sobre os mantras, né? Na nossa vivência lá, nós tivemos o encontro com o sol, com alguns mantras. Eu sempre tive um pouquinho de rejeição. Mas, diante do que você falou, eu acho interessante, né? Porque é a maturidade do ser. Então, diante daquela repetição daquele mantra, ou de uma reza, você acaba criando e visualizando, né? Se ele realmente vem do fundo do coração, não seja uma repetição por repetição, e você tenha compreendido aquele mantra, ele acaba criando uma visualização, né? Que atrai o próprio evangelho, né? Que existe dentro de nós. Mas tem que ser algo, como você acabou de falar aí, as igrejas protestantes, né? Que um fala aqui, outro fala lá, mas cada um falando o que o coração está pedindo. Vira uma bagunça, mas que vem de dentro do coração, vem. E isso pode criar uma visualização diante daquele mantra lá. E a resistência, como o Eurico falou, vai ser sempre grande, né? Eu assisti uma palestra hoje, Sebastião, parecia que ele fez ontem. Eu fui ver 5 anos atrás, em Andradina, onde ele ainda era convidado para o encontro regional do Urubupungá. E ele era convidado. E ele falou sobre a educação e encarnação. É um choque, né? Tirar a palavra reencarnação e jogar a palavra encarnação. E aí ele citou, né, os casos vários das encarnações, que tem que ser uma encarnação, porque na mesma história de Elias, Jó, Elias, Moisés, Elias e João, né? Jacó, esses 4 aí, eu pulei Jacó, algum? Moisés, Elias e João. Isso, Batista. Jacó. Isso, e João no final. Esses 4, se fosse só uma personagem, né, ele quando terminasse a ação e reencarnasse, ele não podia aparecer para conversar. E a citação diz, né, como no caso do Calé também, né, ele esteve diante de as várias personalidades, cada uma levou um trecho até aquele ponto o outro assumiu, mas ele não deixou de existir. Por isso que é sempre uma encarnação. E isso choca no meio. Há 5 anos atrás ele estava ali, hoje, se eu não me engano, ele não é mais chamado para esse encontro regional. Adriana, essa parte que você citou anteriormente sobre a história das religiões é que eu estou fazendo num curso dessa obra, que é o 2º livro, é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Ensino e Parábolas de Jesus, que é o 2º livro, a gente começou ele na quinta-feira passada. O primeiro, ele relatou todas essas relações das religiões, hinduísmo, islamismo, judaísmo, protestantismos, todas, a relação delas com o espiritismo. Terminamos ela, realmente condiz com o que você disse. E agora nós iniciamos isso daqui. E outra coisa que eu gostaria de dizer, essa relação da cocriação, quando você conecta-se em meditação, é o que o Sebastião citou no setor de oração. O ser, a criatura, ele dá o salto quântico. Por quê? Porque a conexão dele com o seu Criador, ele se conecta com dimensões superiores, então não há como regredir e simplesmente evoluir. Aí a pessoa adequa aquela informação para refinar o seu espírito reencarnado e se melhorar, progredir, que o livro fala, despertar a sua consciência para um mundo redivivo, onde a fé vivenciada é o caminho. Não tem como. O Evangelho nos faz ter uma fé vivenciada. Temos uma emoção, essa emoção tem uma reação
mais positiva, porque já adquirimos o conhecimento. Creio eu que seria mais ou menos por aí. Tudo bem, eu vou passar aqui aos comentários dos nossos irmãos que passaram por aqui. E Lucy coloca que outro dia assisti um vídeo de Haroldo Dutra falando da nossa origem. Fiquei muito feliz. Miranda coloca, orar, fazer a proposta. É quando minha alma fala com o reino de Deus em mim, superconsciência. Prece é para fora. Quais portas irei bater? A oração é construída através da prece? É uma pergunta. Vou deixar aí essa pergunta depois, tá, Sebastião? E a outra é, Sebastião sempre fala, o problema é os apegos às ideias. Muitos não aceitam o novo. Acho que é sobre o comentário do nosso irmão Eurípides, né? A nossa dificuldade mesmo, né? De deixarmos arquiteturas que construímos há milênios, né? Como verdades. E aí agora, como que assim eu abandono e parto para essa? Então, a gente tem isso mesmo. E Amanda Piton, ao fazer uma oração, sinto que deixo o amor renascer em mim, para assim poder semeá-lo fora. Lindo, lindo, isso é lindo mesmo. Sebastião, contigo agora, então, né? Não vou nem comentar mais nada, porque senão acaba o nosso tempo. Então, respondendo a Miranda, a oração é sempre construída por intermédio da prece. Porque primeiro eu busco as referências nos seres que já alcançaram o que eu ainda almejo. E depois que eu já copiei os seus ensinos, já experimentei na prática, agora eu construo a ambiência em mim, os meus próprios registros, nos quais eu vou buscar para uma nova etapa de vida, na qual a alma desconhece o que a anterior vivenciou, então agora ela pode buscar dentro antes de buscar fora aquilo que já se possui. Então, o que hoje buscamos em outras frequências de vida, em outras dimensões até, são mecanismos por meio dos quais nós vamos construir uma nova realidade que chamamos normalmente de expansão da consciência. E quando eu encarnar uma nova realidade, dependendo do enredo que eu propor, no meio em que eu estou exercitando, primeiro eu vou buscar as respostas que existem em mim. Como se questionasse a minha própria consciência, no que ficou muito conhecido como Paulo de Tarso, perguntando ao seu interior, ao seu Cristo interior, Senhor, o que queres que eu te faça? Então, primeiro eu consulto a minha consciência, mas conforme colocamos em nosso segundo livro, se não encontrarmos as respostas em mim, agora eu vou buscar em outras referências, conforme a orientação de Miramês. Por isso, primeiro, eu esgoto todas as possibilidades no meu universo. Por exemplo, antes de buscar respostas fora ou solução fora para uma enfermidade qualquer, primeiro eu vou encontrar em mim os potenciais para resolver aquela situação. Porque eu nasci com esses potenciais, segundo André Luiz. Então, quando nascemos, trazemos todos os meios para a criação de todos os antídotos, todos os recursos para nos defender de qualquer enfermidade, seja física, psíquica, emocional, moral ou espiritual. Já trouxemos isso na bagagem. Então, primeiro eu vou exercitar o que eu possuo, porque fica cômodo eu orar como fazíamos nas rezações, nas ladainhas, ou em outras situações, para que alguém resolva o que me cabe. A simpatia, por exemplo, eu faço, nem sei o que significa, estou terceirizando para alguém. E com todo respeito, hoje até nos mantras,
eu sei o que está acontecendo de fato, eu estou pedindo socorro por intermédio de uma frase repetida. Porque se eu sei, eu faço. Então, se eu sei, eu vou criar a realidade. Se o Evangelho está em mim como força cósmica, e é ele que gesta a vitalidade, se há em mim uma fonte inesgotável e inestancável, então primeiro eu vou usar esta fonte inesgotável e inestancável que existe no próprio corpo, para curar o próprio corpo. Se eu não encontrá-la com os recursos condizentes à necessidade que está pedindo urgência de solução, eu vou buscar em quem o confeccionou, que é o perispírito, a começar pelo modelo organizador biológico. Se eu passar por ele, desde o modelo organizador biológico até o corpo dos desejos, aqui no laríngeo, e não encontrar a solução, eu vou buscar na mente, que o construiu. A mente constrói o perispírito e por meio dele se expressa. Se eu não encontrar nos potenciais da inteligência, do poder imaginativo, em conexão com os próprios desejos, nas memórias, nos meus registros, eu vou buscar na própria consciência, na consciência profunda. E se eu não encontrar lá eu tenho a chave, que é o conhecimento prévio, e tenho a porta, que é o centro coronário que me liga ao cosmos, ao oceano infindável de tudo quanto existe. Então, se eu sei, eu faço. Se eu não sei, eu peço que alguém faça e depois penso que foi eu que fiz. E é cômodo andar às escuras, porque andar às claras me exige responsabilidade. Por isso que Emmanuel, ao ser questionado a respeito do estudo, ele simplesmente, isso nos estudos fora do corpo, ele pega e divide com o hífen a primeira sílaba. És. Tudo. Então, tudo que você precisa estudar é você. Você é uma cópia do cosmos. Tudo que existe lá, existe cá. E tudo está em conexão. E quando você se esforça, porque eu avancei no livro aqui para a página 276 com Kardec, ele fala que as melhores preces é a ação. Vou ler na íntegra. Então, as boas ações são as melhores preces. Por quê? Os atos valem mais do que as palavras. Então, se eu quero pedir, bater a porta de alguém, eu bato com ação. E eu estou mostrando a alguém que eu estou fazendo com o que eu possuo. E, com certeza, como Joana de Ângeles nos ensina no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se eu der um passo na direção de alguém, ele dá 100 ou 1000 na minha direção. Ou seja, todos os esforços direcionados para o bem, Deus encoraja quem o faz, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Por isso, construamos a nossa realidade hoje baseado no que eu tenho em meu interior. Mas, se nem tudo sabemos, algo, depois de eu esgotar as minhas possibilidades, com certeza vou receber novas referências de outros seres que já galgaram degraus que ainda não atingi. E nunca esquecer que o Espiritismo é o ensino universal dos espíritos. Se é universal ou cósmico, é uma síntese. E eu fiquei com a alma lavada esta semana, porque nós recebemos um pequeno artigo onde os cientistas finalmente descobriram quem foi criado primeiro, o ovo ou a galinha, e chegaram à conclusão que é a galinha. No Espiritismo eu sei disso há mais de 40 anos. Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Então criou o primeiro protótipo, a galinha, e nela colocou as condições para que ela desse continuidade
na própria criação. Por isso, orar é mergulhar em si mesmo e trazer para a tona, para a ação, os recursos da própria essência consciencial. Bater as portas de alguém, apreciar os recursos dos outros, usar do que nós chamamos de presciência, saber por antecipação em qual porta eu vou bater, porque não é em qualquer uma. Os espíritos não sabem tudo, conforme Kardec assim anotou. Então, dependendo de qual porta eu abro, ele pode dizer, não tenho ainda essa experiência. Caena levou milênios para conquistar a simpatia dos elementais, e o que ela pede a eles, eles fazem num relance. Porque quando fazemos se eu sei, eu faço, normalmente nós delegamos quando sabemos. Então, Deus não age diretamente sobre a matéria, ele tem os seus agentes. Ele vai delegar funções para que todos sejam úteis. E assim somos nós. Orar é arar o terreno da alma. E não esquecer da recomendação de Jesus em Marcos 13:33, que também está em nosso segundo livro. Olhai, observai. Observou o íntimo ou o entorno, elegeu o que pretende, agora vigie, cuide do que você escolheu. As sementes que você selecionou, e agora plante, ore, faça acontecer, porque há cada um conforme as suas obras. Isso é só a introdução, hein, gente? O amorar, né? Estava olhando aqui a figura na página 335, né, do capítulo da oração, olhai, vigiai e orai, disse o mestre. Ela é bem complexa, né, mostrando para nós o movimento que a oração faz em nós e o quanto a gente pode evolucionar em si mesmo, né, todos os seus ideais, todas as suas ideias e todo o seu sentir e seu processo de crescimento. E aí sim causar, né, a fé, que é o primeiro capítulo, né, a fé, a razão, a intuição, fazer com que ela seja transportada na sua vivência, na sua fala, no seu modo de agir, e assim você transforma. E eu lembrei, Sebastião, que a mamãe, ela benzia, né, as queimaduras, e quem ela benzia não ficava nem com o sinal da queimadura. Então, algumas palavras que ela dizia, e naquelas palavras, provavelmente o magnetismo e assim, a capacidade que ela tinha mesmo de ver aquela pele reconstituída. A pessoa sentia queimar muito, né, doer na hora, mas depois um alívio total. Então, mostrando aí, né, o poder que a gente tem através da oração, quando você visualiza, mesmo que seja palavras repetidas, né, repetidas, mas é porque aquilo era internalizava e visualizava o órgão limpo, né? Esses dias me pediram uma das rezas dela, mas eu não encontrei. Não sei se vocês conhecem cobreiro brabo, já ouviram falar? Então ela benzia e cortava e sumia tudo, as feridinhas, sabe? Era incrível isso que ela fazia. Então, todo esse processo, né, da oração e da visualização, e, lógico, né, hoje, com o conhecimento que nós temos, o magnetismo que mamãe tinha era um magnetismo muito, muito forte. Quem a conheceu lembra, né, desse magnetismo. Então, ela conseguia fazer com que aquelas feridinhas secassem e parasse de crescer no corpo da pessoa. Né? Então, são situações que aí você começa a refletir e pensar, né, de como nós podemos e temos essa capacidade também. E isso só através do conhecer, né, e da abertura que nós vamos dando para nós mesmos de ampliarmos essa nossa capacidade, esse nosso potencial. Tá? Então, é essa mensagem que a gente quer deixar aqui para que você tenha ciência
de que você pode, você é capaz, não precisa terceirizar, né, Sebastião? Por isso que as benzedeiras estão sumindo. E a benzedeira está aqui presente, dizendo que quando doía mais, no caso da queimadura, é porque ela desintegrava todas as células comprometidas. Então, doía mais, porque a dor já é o desmanchar do próprio tecido, das próprias células, das próprias moléculas e átomos. Depois que ela fazia como se faz numa reforma de uma casa, você derruba o que tem que derrubar. Então, vai doer, às vezes, no olhar de alguém, para estar desmanchando tudo. Depois, ou quando você vai podar um jardim. Então, você vai tirar tudo que está comprometendo a vigorosidade, a vitalidade do próprio jardim, para que depois renasça com todo o vigor. E no caso da célula, no caso até do cobreiro brabo, acontecia isso. Então, primeiro, no caso do cobreiro, um pouco diferente, porque ela pacificava os elementos que queriam construir vida própria. Porque a queimadura pegou um tecido que estava harmônico e começou a destruí-lo. E o outro não, o outro quer construir uma vida separada do corpo e criando a confusão no próprio corpo. Ela disciplinava com o seu poder moral os elementais que estavam causando a confusão. Se hoje, e ela está também dizendo, relembrando, porque nós já falamos, se hoje ela sabe desmanchar, é porque ontem ela fez. Então, primeiro faz. Nós chamamos de bruxo, bruxaria. Depois eu tenho que desfazer o que eu fiz. Por isso, só sabe desfazer quem sabe fazer. Posso falar, Adriano? Pode. Sebastião lembrou nós aí da alma do corpo, nesse processo de cura, né, que é o ser do corpo. Que existe a alma do corpo, a alma e aí a consciência. E ele nos lembrou que o primeiro processo de cura que nós temos que lembrar é dessa alma do corpo, que ele é capaz de fazer. Tanto é que os próprios médicos acabam usando no coma induzido para aquietar o restante do povo lá e o corpo puder fazer aqueles pequenos concertos. E essa semana até a Marília mandou para o Sebastião uma moça, era pianista, e de repente começou a atrofiar todo o corpo dela, e dores, e depressão, angústia, pânico, e já estava na cama, que até para ir no banheiro ela precisava de ajuda. E de repente um amigo que há muito tempo, né, não se encontravam, só na faculdade, ele liga e conversa com ela e fala, existe um potencial dentro de você, existe o seu corpo, existe a sua alma, e você pode buscar a cura. Você criou essa doença, por alguns motivos, você pode descriar ela. E aí ela começa na cama, sem força para nada, ela começou com a visualização da caminhada. Ela, com as poucas energias, ela falou desse jeito, ela começou a visualizar ela caminhando em volta da quadra que ela morava. E, de repente, ela se sentiu melhor e ela esticou mais o comprimento da caminhada visualizada, né? E se sentiu melhor e foi até a cura. Hoje, ela voltou a tocar piano e leva esse processo aí. Então, o Sebastião lembrou bem esse ser do corpo, a alma, porque muitas vezes é uma vitamina, né? Nós fazemos lá um examinezinho, lá vê lá que está faltando vitamina B em tal lugar, analisamos algumas coisas que você está trazendo para o seu corpo e de repente ele começa a revitalizar. E não usou nem o perispírito, nem a alma, foi o corpo mesmo, né? Foi com as ideias inovadoras, talvez até da alma encarnada, mas o corpo começou a se reabilitar com essas mudanças mínimas aí de alimentação. Isso aí, ponto. Porque até mesmo eu aprendi com Ramatiz e o Sebastião
que nem tudo, né? Vamos dizer assim, eu posso estar com uma deficiência vitamínica, mas isso também tem a questão moral, né? Não só porque eu posso me alimentar de tudo e não assimilar esses elementos, e eu posso até mesmo produzir esses elementos em mim. Exatamente. Bom, vamos para a finalização, né, da nossa manhã, e agradeço, né, a você que nos acompanhou até neste momento aqui, essa aula, né, esse estudo sobre a oração. Faça a proposição de que você leia com atenção, tire as suas conclusões e, se possível, compartilhe conosco, porque assim a gente soma e cresce um pouco mais. Vamos agradecer a presença de todos e quero aqui anunciar a 11ª Semana Espírita de Dourados, que vai acontecer nos dias 14, 15, 16, 17, 18 de outubro, né, como na Escola Estadual Presidente Vargas, né, com o fechamento com o nosso irmão Sebastião Camargo. Então, se você estiver pela Redondeza, quiser assisti-lo, né, ou você que mora aqui e nos acompanha no canal, já fica sabendo, Sebastião Camargo estará no último dia da Semana Espírita de Dourados, a 11ª, né? Sebastião esteve conosco em 2015, foi isso, né, Sebastião? Quando você veio na primeira Semana Espírita, e aí agora estará conosco, já esteve em outras, né, mas também estará conosco na 11ª. A Semana Espírita em Dourados foi uma ideação do nosso irmão Munir Raj, né, junto com outro que chama Denizar, e aí fizeram a primeira semana, depois o Munir continuou e a gente sempre juntos, trabalhando junto, e essa semana ele já tinha montado também, né? Ele desencarnou em julho, no dia 25 de julho deste ano, mas a semana já estava pronta, então nós tomamos a frente, estamos aí com a Semana Espírita. E também no domingo, o Sebastião Camargo nos presenteou, né? Não estava na programação da semana, nós teremos um seminário no Movimento Espírita Francisco de Assis, pela manhã, né, Sebastião? Sobre a mediunidade, tá ok? Aí, nesse dia, não vai ter estudo no canal, porque daí a gente pede para alguém aí, né, passar no nosso canal e no canal do MEFA, né, esse momento do estudo, né, do seminário sobre mediunidade, tá ok? Então, todo mundo convidado, né, quem puder assistir e acompanhar presencialmente, convida o seu vizinho, seu amigo, né, lá das casas espíritas, para vir conosco participar desse grande momento, tá joia? E vou passando aqui a fala para a finalização da Pâmela, do Luiz, do Eurípides e, por fim, do Sebastião Camargo, para fazer um fechamento para nós. Bom, meu fechamento é o seguinte, em resumo de tudo isso que o Sebastião falou sobre a oração e a prece, não tem mais tempo para dizer assim, eu não sabia, eu não sei. Precisamos estar já despertos, né, para que nós possamos fazer a nossa parte, ser participante direto, não só desse processo de transição, mas fazer parte do próprio universo da qual a gente faz parte. Um bom domingo a todos. Seu Luiz. Tem que dar um tempinho aqui. Eu vou lembrar aqui, né, que é uma situação inovadora para nós que tínhamos aquelas ideias antigas. Mas abrimos espaços e estamos dispostos a compreender. E nessa página que o Sebastião... Nós vamos abordar esse tema na profundidade. Essa página 276
começa o evangelho, oração, tal, e ele lembra que quando a alma ora, acerena-se e silencia, colocando-se humildemente e genuflexa ante a vontade do Pai. No sistema de autocura, uma das partes é a comunhão com o Pai, é o encontro com o Pai. E aí eu lembrei, aí continua, reconhecendo-o com todo o amor e toda a sabedoria. Nesse processo, ele abre espaços mentais por meio dos quais assimila do mais alto sementes, orientações, esclarecimento e, principalmente, as forças e estímulos que carece para atuar de forma lúcida. E ele dá continuidade. Mas essa é a situação. Essa parte que ele fala da humildade, né? Talvez só chega quando a dor chega. Enquanto está tudo bem, eu acho que a gente tem pouco disposição para acessar toda essa situação. E quando o Sebastião estava falando, eu me lembrei da situação de Saulo, né, diante do Cristo, né? Ele cai do cavalo, né? E se cega. O primeiro processo foi de oração. Ele perguntou: então, o que você quer que eu faça? Conversou com o próprio Cristo interno dele, né? Aí o próprio Cristo falou: procura Ananias. Quer dizer, aí seria a prece. Aquele que ia trazer as informações. Poderia ser de dentro, mas também poderia ser de fora, né? O Sebastião nos lembra que é sempre um processo interno, essa situação do Saulo se transformar em Paulo, cair do cavalo, tal, toda aquela situação. Mas a gente pode lembrar assim também, né? Primeiro, a oração, ele acessou: o que queres que eu te faça? Então, ele falou: procura Ananias. Ananias era aquele que ia trazer as informações necessárias para complementar o que ele já tinha. E aí, todos nós vimos o que foi Paulo para nós aqui, né? Os cristãos. Muito obrigado a todos, eu agradeço. Obrigada. Quem é o seu Ananias? A pergunta que fica. Eurípides. Amém. Bom, assim, encerro sempre com mensagens que libertam, uma pequena leitura, né? Quem vive em estado de amor ao próximo atrai amor. Examine cada atitude, cada pensamento, cada sentimento que você emana. Veja se todos são coerentes com o que você gostaria de receber. Quem vive em estado de amor pelo próximo atrai amor para o seu caminho. Seja livre, seja leve. Desfrute dos prazeres que esta vida oferece, sempre lembrando que toda ação gera uma reação. Portanto, ser feliz é um conjunto perfeito entre satisfazer as próprias necessidades, atento às dos outros, sempre respeitando o livre-arbítrio dos que nos cercam. Este poder que nos foi concedido para que saibamos escolher o caminho que nos levará ao progresso moral. Na dúvida sobre um rumo a seguir, pense em você, pense nos outros, nas consequências para a natureza e para a ecologia espiritual do que você vai fazer. Queira o bem de todos, ainda que seus desejos sejam contrariados. O não de hoje pode ser o sim do amanhã. Encare com naturalidade contratempos e contradições dos seus irmãos de caminhada e os seus próprios tropeços. Que assim seja. Gratidão a todos os companheiros de estudo, gratidão aos nossos telespectadores que nos acompanham, que tenhamos uma excelente semana e flúvios de luz que venham sobre nós, nos orientando, nos dando discernimento de nos melhorarmos e refinarmos a cada dia. Gratidão a todos, um abraço de coração. Obrigada, Sebastião. Contigo. Então vamos lá. O Saulo, o ego. O Paulo, a essência do ego que foi despertada pelo Cristo, que é o gerente da mente, uma emanação da consciência. A mente é o Ananias, que vai orientar a própria alma que despertou, porque o seu próximo degrau é transformar-se na própria mente e depois integrar-se ao próprio Cristo. Mas são cenas de capítulos futuros.
nós vamos convidá-los para mais tarde entender um tanto mais da terapêutica do passe e o esforço do paciente canceroso para sarar. E dentre muitas coisas, vamos estudar essas telas. Cremos que não seria muito difícil avaliar quão delicada é a tarefa do passista altamente espiritualizado e vibrando em alta frequência, quando precisa insuflar suas emanações magnéticas na aura do magnetismo denso dos enfermos, psiquicamente abatidos pelo desânimo ou animalizados pelas paixões grosseiras. Então, quando há uma receptividade, é uma coisa, é fácil essa penetração do magnetismo de um passista, às vezes pouco afeiçoado aos estudos e menos ainda à sua transformação moral. Mas em energias mais densas, como a Dona Rosa tem uma habilidade fantástica para fazê-lo, não tinha, ela tem, porque é dela, continua fazendo e muito mais do que antes. Então, eu vou ter a força de penetração no psiquismo do enfermo baseado nos meus valores, nos meus saberes, nas minhas intenções e no que vivo. Agora, ele, se quer sarar, facilitar, participar da própria cura, ele precisa ser receptivo. Como ele será receptivo? Intencionando mudar a sua conduta, mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, palavras e atitudes, ou seja, construindo mecanismos para a vivência de uma nova vida. Porque a vida vivida antes levou ele àquela situação. E ninguém resolve os mesmos problemas com as mesmas ideias que os criou, conforme Albert Einstein. Então, estão convidados, como vocês viram, para a Semana Espírita. O nosso tema na Semana Espírita, a alma em si só se nutre de amor. Vai ser uma viagem desde a formação desse amor até a confecção da alma e o que acontece na alma na transmutação desse próprio amor. E no seminário, na mediunidade, aí que vai ser mais encantador ainda, porque mediunidade não é só entre mim ou entre a minha realidade e os espíritos. Nós vamos vê-la principalmente em nós, começar por nosso interior até chegar aqui, o exterior, numa consciência mais vasta, ou seja, acrescentando mais um ponto no conto de alguém. E com certeza, se não tiver uma palestra à noite, que está em aberto, né, Adriana? Nós vamos participar do Evangelho no Lar com a Adriana, sua família, e creio que seria o ideal, porque nada melhor do que isso, porque para que uma palestra a mais à noite se temos um seminário de manhã no MEFA? Não tem sentido nenhum na mesma cidade ter uma palestra à noite, se todos podem nos dar a honra da presença pela manhã e no dia anterior, na própria Semana Espírita. E depois viremos para Campo Grande, de segunda a sexta-feira, às vezes terminando com o seminário no próximo sábado, do dia 20 até 25 da semana seguinte. Quem quiser nos encontrar por lá ou reside em Campo Grande, já está convidado. E veja aí em nossas redes sociais, principalmente no Telegram, a nossa agenda presencial do mês de outubro, tanto em Ponta Porã, no dia 17. Ponta Porã, dia 17, exatamente. Isso, então, em Ponta Porã, em região, quem quiser ir lá nos visitar, o que nós vamos falar lá? A cura pelo amor. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, por que não falar na vida e da obra do próprio mentor da casa? Então, vamos estudar. Gratidão infinita a todos e aguardamos vocês logo mais às 17h30. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem?
a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.